Bom, para os alunos que estão começando a calcular as primeiras integrais, né, essa lista do cálculo A 6.2, ela é uma listinha que, na verdade, as integrais propostas são quase imediatas. Basta aplicar algumas propriedades da integral ou simplificar também para cair em modelos imediatos, né? Então, veja. Então, num primeiro momento, nós vamos simplificar o que for possível para transformar a integral dada num modelo imediato. Veja só, no caso aqui, essa integral eu posso visualizar assim, né? Raiz de 2 sobre, bota o 3 em evidência, que ele é comum aqui, né? Então, 3t² dividido por 3t², mais 3 dividido por 3, 1, ok? dt. Bom, e aí? O que acontece? Nós sabemos que quando você tem uma constante multiplicando a função lá dentro da integral, você pode retirar essa constante, né? Então, na verdade, olha só, você poderia fazer isso direto, mas olha como que você pode visualizar isso aqui. É raiz de 2 sobre 3, multiplicando, na verdade, 1, né? Podemos fazer assim, sobre t² mais 1, assim. Olha só, né? Você pode visualizar isso assim, sem problemas. O que acontece? Aqui você tem, então, uma constante, olha, um número, né? Uma constante, algo que não tem variabilidade, né? Que não depende da variável, que a variável é t, então isso aqui não varia. Uma constante sai da integral, constante multiplicando, né? No caso aqui, usando então a propriedade, eu vou escrever raiz de 2 sobre 3, multiplicando 1 sobre t² mais 1, dt. Bom, veja só. Nesse momento, veja, você já simplificou tudo, né? O que foi possível, o que era possível. Nesse momento, você vai recordar, então, as derivadas, né? Lá do cálculo 1. Né, o que nós temos lá no cálculo 1? Então, veja que para calcular a integral, nós devemos ter as derivadas, né, em mente. Então, o que acontece lá no cálculo 1? Lá você tem uma função, né? Veja, essa função aqui, olha, essa função, ela é uma função familiar, né? No momento em que você calcula a derivada de alguém, hein? Veja só, quando você tinha lá a função arctangente de x, né? Quando você derivava a função arctangente de x, a arctangente de x é a função inversa da tangente, né? É uma função derivável. A derivada, né? A derivada de arctangente de x, na verdade, seria a derivada de x, que é 1 sobre 1 mais x², certo? Então, veja, o que significa isso? Que, em termos de, eu posso falar que, então, a integral dessa função aqui é a arctangente de x. A integral de 1 sobre 1 mais x² é arctangente de x, né? Claro que a gente bota uma constante aqui, porque, na verdade, se procura a definição de integral, a integral indefinida é uma família, né, de primitivas. Na verdade, é uma família de funções que, quando deriva, volta aqui. Ou seja, então, a derivada de arctangente de x mais a constante, né, a derivada de constante é zero, a derivada de arctangente de x é exatamente isso aqui, né? Ou seja, então, essa integral é uma integral imediata. Então, a gente tem que ter em mente as integrais imediatas, porque a gente sempre vai, para resolver qualquer outra integral, né, após simplificar, usar alguma técnica do pré-cálculo, nós vamos chegar numa integral imediata. Foi o que aconteceu nesse caso aqui, olha.
né? Nesse caso, olha, eu cheguei numa integral imediata, né? Essa integral aqui, né, é a arctangente de t. Então, né? Então, aqui, olha, eu tenho, finalizando aqui, eu tenho, então, raiz de 2 sobre 3, né? Então, essa integral aqui é arctangente, no caso, a variável é t, né? Certo? Arctangente de t, mais a constante de integração, certo? Pronto, então, essa é o resultado da minha integral. Então, o exercício está pedindo o seguinte: calcule a integral, né? E derive o resultado, né? Derive o resultado para conferir. Então, veja, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar isso aqui, né? Para chegar na função original, certo? Ok, então, derivando, né? Veja só. Derivando essa função, no caso aqui a variável é t, então, como é que eu derivo essa função aqui? Eu tenho uma constante multiplicando a função. Na hora da derivada, né, constante multiplicando mantém a constante e vai derivar o arctangente de t, né? A derivada de arctangente de t seria a derivada de t, que é 1, sobre 1 mais t quadrado, certo? Tá aqui. Bom, veja só, eu quero chegar, né? Olha só, eu devo voltar na função original. A função original era essa aqui, a função aqui dentro da integral, que é chamada função integrando, né? Então, veja, praticamente chegamos, né? Porque aqui, olha, basta multiplicar, né? Essa fração aqui. Então, raiz de 2 vezes 1, então vai dar raiz de 2 sobre, aqui o 3, né? Eu posso distribuir aqui, olha. Então, vai ficar 3 mais 3t quadrado. Ok? Então, veja. Né? Chegamos, então, na função original. Olha, essa função, né? É essa função, certo? Então, na verdade, é isso. Calcular uma integral é achar as primitivas da função, dessa função que está aqui, certo? Né? Dada uma integral, né? Que não era imediata, era quase imediata, na verdade, né? Era uma integral simples, bem simples, né? Fizemos algumas álgebras elementares aqui para simplificar. Para quê? Para cair num modelo, que foi esse aqui, imediato, né? Nesse modelinho aqui, a gente vai buscar numa tabela de integrais imediatas, ou melhor ainda, buscar na mente, né, uma lembrança de derivada, né? Uma função que quando deriva essa função aqui, né? E aí a gente resgata lá a função arctangente, ok? Então é isso.